Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Maior é o que está em nós. Essa afirmação vem do versículo 4 da primeira carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo 4. 1 de João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram o maligno, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. E assim como esta, existem muitas outras promessas de Deus para os seus filhos na Bíblia. Promessas de proteção, livramento, cura, força para os momentos difíceis. E essas promessas são verdadeiras e nos ajudam muito se nos apegarmos a elas e clamarmos como promessas de um Pai fiel e amoroso. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte na sua segunda carta. 2 Pedro 1, 3 e 4. O poder de Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e ao amor, através do conhecimento dele que nos chamou para a sua glória e bondade. E dessa maneira ele nos deu promessas grandiosas e preciosas, para que através delas nós possamos tomar parte da sua natureza divina e escapar da corrupção e da maldade que há no mundo. Então as promessas de Deus são verdadeiras e reais e nos ajudam a vencer a maldade do mundo. Porque como eu li antes, João falando, vocês já venceram o maligno. Quando Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou, ele venceu o inimigo da nossa alma e garantiu a nossa vitória sobre o mundo. Isso não significa que a nossa vida aqui vai ser fácil, mas significa que independente dela ser difícil ou não, nós podemos ter paz enquanto vivemos aqui nesse mundo, porque somos guardados por aquele que venceu o mundo. Em João 16:33, Jesus disse: digo essas coisas para vocês, para que tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é mais uma promessa. Então, com isso em mente, nós podemos enfrentar as dificuldades e problemas dessa vida, sabendo que o nosso futuro com Deus vai ser maravilhoso. Por isso é tão importante conhecer as suas promessas. Quanto mais certeza você tiver delas, mais paz você vai ter aqui nesse mundo. E você vai descobrir que existem muitas outras promessas para as diversas situações da sua vida. Eu vou citar algumas aqui. Quando você se sente abandonado por Deus e desamparado, Hebreus 13:5. Não te deixarei, nem te desampararei. João 14:18. Não deixarei vocês órfãos, eu virei para vocês. Quando você estiver confuso e inseguro, Salmo 25:3. Não serão confundidos os que esperam em ti, Senhor. Salmo 37:23, 24 e 28. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se alegra com o seu caminho. Ainda que caia, não ficará no chão, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O Senhor ama os justos e não desampara os seus santos. Quando você estiver ansioso com o que pode acontecer no futuro, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mateus 6:31 a 34, não fiquem ansiosos com o que vão comer, beber ou vestir. O seu Pai Celestial sabe muito bem de todas as coisas que vocês precisam. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser dadas a vocês. Não se preocupem com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. E se você estiver se sentindo ameaçado ou com medo dos homens maus, Salmo 91, pode ler ele inteiro. Eu vou ler aqui 9, 10, 11, 15, 16. Se você fizer do Senhor o seu refúgio e sua habitação, nenhum mal vai acontecer com você. Nenhuma praga chegará à sua casa. O Senhor dará ordem aos seus anjos
para te guardarem em todos os seus caminhos. Você vai invocar o Senhor e Ele vai te responder, vai te livrar da angústia, te libertar e te glorificar. Ele vai te dar muitos dias de vida e te mostrar a sua salvação. Quando você estiver cansado e sem forças para continuar, vá lá em Isaías 40, 29 a 31. O Senhor dá forças ao que está cansado e multiplica o ânimo do que não tem mais nenhum vigor. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os jovens tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E se por algum acaso alguém te ameaçar com uma maldição, praga, ou seja lá o que for, lembre do Romanos 8, 31, 33 e 34. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu por nós, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus e intercede por nós. E além dessas poucas promessas que eu li aqui, existem muitas e muitas outras mais. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu encontro uma promessa nova que não tinha reparado antes. A Bíblia é um tesouro de promessas de Deus. É um arsenal de guerra contra as dúvidas e mentiras do inimigo da sua alma. Mas você precisa ler para conhecer essas promessas. E depois tem que colocar cada uma delas à prova. Você tem que experimentar as promessas. Fazer que nem o Eliseu, logo depois que recebeu a unção do profeta Elias. Antes ele era um ajudante que ficava seguindo o poderoso profeta Elias para todo lado. E Deus tinha prometido que Eliseu seria o sucessor de Elias. Então ele seguia Elias para onde fosse. Quando Elias foi atravessar o Jordão, pegou sua capa, bateu no rio, a água parou, eles atravessaram a seco. Logo em seguida, Elias foi levado ao céu e deixou a capa cair. Eliseu pegou a capa, se voltou para o rio Jordão, bateu na água e colocou Deus à prova. Ele disse assim, 2 de Reis 2,14, onde está agora o Senhor Deus de Elias? E ele descobriu onde estava, porque a água parou e ele atravessou a seco. Então, quando ler uma promessa de Deus na Bíblia, não lê como se fosse uma frase motivacional, um lema de autoajuda. As promessas de Deus são exatamente isso, promessas de Deus. Ele prometeu e ele cumpre. Hebreus 10, 23 diz que aquele que fez a promessa é fiel. E em Efésios 3, 20 nós descobrimos que ele é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos ser possível. Só que o problema hoje em dia é que tem muita gente que fala de Deus como se acreditasse nele, mas não acredita. São pessoas que adotam frases bíblicas e até promessas de Deus que estão na Bíblia e ficam falando por aí no seu dia a dia como se fossem frases de efeito ou frases bonitas. Aqui se faz, aqui se paga. Isso é a adaptação do que Paulo falou em Gálatas 6, 7. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. E as pessoas falam frases da Bíblia, mas a maioria nem acredita no Deus da Bíblia, no Pai de Jesus. Muitas hoje adotaram outras religiões, outros deuses, como seu Deus pessoal, e escolheram um Deus desses aí que são oferecidos no mercado, que não desagradam suas preferências pessoais, e assumiram esse Deus como se fosse um Deus de verdade. Isso é o que mais tem. Mas o grande problema é que essas pessoas que não aceitam Jesus como Salvador, nem Deus como Criador dos céus e da terra, e nem aceitam a Bíblia como verdade absoluta, resolveram se apropriar das promessas do Deus verdadeiro que estão escritas na Bíblia, e elas querem usar essas promessas como se funcionasse com qualquer Deus.
Elas seguem o Deus das batatas e clamam: mesmo que eu ande pela noite escura, na sombra da morte, não vou ter medo de nada, porque a batata está comigo e me protege. Eu estou fazendo uma piada aqui, mas a situação é muito séria. Porque eu sei que as pessoas que seguem outros espíritos, outras entidades, outros guias espirituais, acham realmente que tudo que Deus prometeu para os filhos dele vai funcionar para o filho de qualquer outro Deus. Já vi quadro com o Salmo 91 em lugar onde entidades escuras são adoradas. E as pessoas ali acreditam que aquelas palavras vão protegê-las. Mas se você não está seguindo o Deus verdadeiro da Bíblia, não se engane. Quando os fariseus, que eram os religiosos judeus fervorosos, vieram falar para Jesus que Deus era o Pai deles, o que Jesus respondeu? João 8,44. Vocês pertencem ao seu pai, que é o diabo, e querem fazer a vontade dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não há verdade nele. E aí no versículo 47, Jesus explicou: quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Esse é o motivo porque vocês não me ouvem, porque vocês não pertencem a Deus. Eles não acreditavam em Jesus, se recusaram a aceitá-lo, mas ainda assim achavam que as promessas de Deus para Abraão iriam se cumprir neles. E é o mesmo que acontece hoje em dia com essas pessoas que seguem outros deuses. Elas acham que se acreditarem só nas promessas, vão funcionar para elas. Parece uma piada, mas é verdade. A pessoa rejeita Deus, rejeita a Bíblia, mas quer invocar o poder de uma promessa de Deus que está na Bíblia. Só que essas promessas foram feitas para os filhos de Deus, para aqueles que fazem parte da família de Deus. Mas aí uma dessas pessoas vai dizer: ah, mas eu também sou de Deus, todos os caminhos levam a Deus. Vamos lá, Provérbios 14:12 diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Todos os caminhos não levam a Deus. Isso é outra mentira do inimigo de Deus. O caminho de um assassino cruel, um traficante de crianças, um terrorista que gosta de cortar a garganta de infiéis, não leva a Deus. Na Bíblia, nessa Bíblia onde estão escritas as promessas que essas pessoas querem invocar para si mesmas, lá Jesus disse o seguinte, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui tem duas afirmações muito fortes. A primeira é que se não for através de Jesus, você não chega a Deus. Nem adianta tentar. E a segunda é que Jesus é Deus. Porque ele disse, ninguém vem ao Pai. Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Porque ele e o Pai são um. Então, se você quer invocar ou clamar para si mesmo qualquer promessa de Deus que está escrita na Bíblia, primeiro você tem que acreditar na Bíblia, nela toda, de capa a capa. Aí depois você precisa seguir o que ela ensina para fazer parte da família de Deus. E como é que faz para fazer parte da família de Deus? Você nasceu órfão aqui na terra e Deus te deu a opção de ser adotado por Ele. Como é que você faz para se tornar um filho de Deus? No primeiro capítulo do Evangelho de João está a resposta. João 1,12. A todos os que receberam Jesus e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você acredita e recebe. Acredita que Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para te salvar, e aceita Ele como seu Salvador. Recebe Ele como seu Deus verdadeiro e pessoal. A partir desse momento, você recebe o poder de ser um filho de Deus e deixa de ser um órfão.
Então você pode começar a clamar todas as promessas que Deus fez para os seus filhos desde o começo do mundo até hoje. Porque agora todas elas são para você. A primeira promessa mais linda de todas é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pronto, agora você vai viver para sempre. Nunca mais vai morrer. Seu corpo morre, mas o seu espírito volta para a casa do seu Pai, onde você vai ganhar um corpo novo e viver eternamente com Ele. E assim você vai aprendendo mais sobre o seu Deus e vai fortalecendo a sua fé um pouco mais a cada dia. Porque também não adianta ficar fazendo força para ter fé. Você faz a sua parte, que é Romanos 10:17, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Você lê, escuta, estuda, pensa sobre as palavras de Deus, conversa a respeito do que leu, vai aprendendo o que ele ensinou na Bíblia. Aí Deus faz a parte dele, que é te dar a fé. Efésios 2:8. A fé é um dom de Deus. Você fez a sua parte e Deus te recompensa dando a fé. Mas é bom lembrar que fortalecer a fé também é um outro processo muito trabalhoso, porque todo cristão quer ser forte na fé, mas a maioria não quer passar pelas provas e dificuldades que Deus usa para fortalecer a nossa fé. 1 de Pedro 1,7 fala que essas provações são para provar a nossa fé. É que nem querer ficar musculoso sem levantar peso na academia. Não adianta só pagar a mensalidade. Tem que ir lá, ficar levantando peso, suando a camisa, fazendo força cada dia mais. Com a sua fé é a mesma coisa. Não adianta só ler a Bíblia e achar bonito. Tem que colocar em prática aquilo que você leu. Na hora que a dificuldade vier, você vai lá, busca uma promessa na Bíblia e clama ela para você, para encontrar paz nela, como uma promessa feita pelo seu Pai. Eu sei que isso parece muito teórico e até meio irreal, mas é o que significa colocar sua fé à prova. Aconteceu um problema, esse problema te abalou, aí veio aquela voz mansa e suave lá no fundo do seu coração, que é Deus te lembrando de uma promessa que Ele fez. Por exemplo, Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aí, ao invés de ficar remoendo de preocupação, alimentando medos e dúvidas na sua mente, ao invés de ficar criando filmes na sua cabeça, simulando situações e problemas que podem dar errado, e como é que você vai fazer para resolver, e o que você tem que falar, e o que pode acontecer, ao invés de se envolver nessa armadilha toda psicológica de medo, desespero, você faz uma oração, entrega o problema para Deus e segue sua vida tentando fazer o seu melhor para resolver, confiando que Deus vai te dar forças, paz e vai te ajudar a encontrar a solução. Martinho Lutero disse que a sua fé em Deus tem que ser tanta que você pode apostar sua vida nele. Ou seja, você faz que nem o Jó. O mundo desabou, ele perdeu tudo, mas continuou acreditando e disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó 13:15. Seu filho de Deus, se por algum acaso ele resolveu deixar você morrer, é porque ele quer te levar para casa. Billy Graham disse que Deus nunca vai nos colocar numa situação onde a sua graça não pode nos sustentar. Eu sei que é muito difícil e sei muito bem disso. Até falei na última live, os ciclos da vida, todo mundo tem tristezas. Mas nós temos grandes, maravilhosas e preciosas promessas feitas pelo nosso Pai diretamente para os seus filhos, para nós. E o nosso Deus não é uma batata. Ele não é uma entidade espiritual, não é uma força cósmica que vaga pelo universo. Não é um deusinho de prateleira de loja pintado à mão. Ele é o Todo-Poderoso, Senhor Deus do Universo, Criador dos céus e da terra e de todos os exércitos do céu. Ele é o Pai dos Espíritos. Pra você ter ideia, tem
um versículo, Filipenses 2, 9 e 10. Está escrito o seguinte: Deus exaltou Jesus acima de todos e deu a ele um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ninguém é maior que ele. Ninguém é maior que o seu Pai. Então, quando o mundo inteiro virá uma enorme confusão, é só lembrar da promessa que eu li aqui no começo da live. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram o maligno, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. E sabe o que mais? Jesus disse em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra os ataques da igreja. Para quem não sabe que igreja é essa, é aquela feita de pessoas, de pedras vivas, que o apóstolo Pedro falou em 1 Pedro 2,5. Então procure aprender mais sobre as lindas promessas de Deus na Bíblia. E se lembre que, independente de tudo, nós já vencemos. Porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.